Quero ler com os irmãos 3 textos da palavra do Senhor que está no Antigo Testamento. E com base nesses textos vamos refletir um pouco nesta noite à luz da palavra. O primeiro texto está em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 a 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, na verdade. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. O segundo texto está em 1 Samuel 3, de 11 a 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, 11 a 14. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Terceiro texto está em 1 Samuel 8, de 1 a 5. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Vamos orar? Pai, eu quero dar graças ao Senhor. A palavra nos ensina, nos instrui, a Tua palavra nos desafia, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra é vida para nós. Ó Pai, que nesta noite ela esteja produzindo vida nesse lugar. Que nesta noite a Tua palavra vivifique o coração do Teu povo. Que ela seja fonte de instrução e de correção na rota de cada um de nós, no que diz respeito ao papel que desempenhamos na orientação dos nossos filhos. Queira nos dar a graça da Tua sabedoria e queira falar conosco. Assim eu peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa é uma frase que você já ouviu. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Você pode repetir comigo pela terceira vez essa frase? Deus ama o pecador,
mas odeia o pecado. Isso precisa ficar claro para cada um de nós, porque nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos baixar a guarda para o pecado e permitir que ele faça parte da nossa vida e da nossa história e da nossa caminhada, quando isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Deus é justo, meus irmãos, e trata a todos pelo mesmo padrão de justiça. O que o homem plantar, isso também ceifará, diz a Escritura. Há males que nos acometem, e que acometem também os nossos adolescentes, que podem ser resultado das escolhas e das decisões que nós tomamos. Vejam bem, eu não estou falando que todos os males que nos acometem são resultado das nossas escolhas ou das nossas decisões. Muitos desses males decorrem do pecado e do mal que habita neste mundo. Muitos desses males são decorrentes das escolhas que outros fazem e que nos afetam. Muitos desses males são consequência das circunstâncias da própria vida. Mas nós não podemos ignorar que, seguramente, as nossas decisões, as nossas atitudes refletem tanto na nossa vida, como na vida dos nossos descendentes, como na vida dos nossos filhos. Nós temos aqui três figuras, três pessoas que foram relevantes na história da revelação. Três pessoas que cumpriram papéis distintos e que marcaram suas respectivas épocas. Nós temos Davi, um rei. Nós temos Eli, um sacerdote. E nós temos Samuel, que foi um profeta e também um juiz. Todos eles foram relevantes e foram singulares no papel que desempenharam na história de suas vidas. Mas todos eles deixaram brechas abertas no modo como se posicionaram no trato dos seus filhos, no tocante à criação dos seus filhos. Todos eles deixaram brechas, e por meio dessas brechas, nós vamos ver consequências que eles sofreram. Então eu quero nesta noite pensar com você sobre o desafio de ser uma família saudável. O desafio de ser uma família saudável. Consideremos o primeiro líder, Davi versus Adonias. O texto nós lemos, 1 Reis 1, 5 e 6. O primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 1, afirma que Davi jamais havia contrariado o seu filho Adonias. Seu pai jamais tinha dito: por que você fez isso ou fez aquilo? Adonias era o quarto filho de Davi. Ele tivera Amnon, aquele filho que cometera aquele ato abusivo com a irmã. Tivera Absalão, que se vingara da irmã, mas que depois tentara usurpar o reinado de Davi, e Davi teve que fugir descalço, a pé, para não ser morto pelo próprio filho Absalão. E ele teve Quileabe, que não há muito destaque para a vida dele. E veio Adonias, 4 filhos, cada um de uma mulher diferente.
Dá para perceber que Davi foi um pai ausente na vida dos seus filhos. Dá para perceber que, como homem de guerra, ele não teve tempo para acompanhar o crescimento dos seus filhos. Dá para perceber que, por ser um rei, que tinha que cumprir várias demandas do reinado, ele muito provavelmente deixou os filhos entregue à educação apenas das suas respectivas mães, e ele foi um pai ausente na orientação, na correção e na disciplina desses filhos. E esse, meus irmãos, é um dos mais graves pecados que muitos pais cometem. Alguns chefes de família acham que o fato de prover o sustento da sua casa, isso basta. O fato de colocar à mesa o alimento, a provisão, isso basta. E se omite no papel de corrigir, de educar, de disciplinar, e muitas vezes legam apenas às mães o papel de fazer isso, e certos pais se ausentam dessa responsabilidade. Estão enganados. Pais ausentes geram filhos desestruturados. Deus, na sua sabedoria, quando une o homem e a mulher e diz que os dois se tornarão uma só carne, e Deus dá como herança os filhos, e diz que os filhos são herança do Senhor, Deus coloca responsabilidade sobre o ombro dos dois para criar os seus filhos no caminho e no temor do Senhor. Não se deve fugir da responsabilidade que cabe ao homem no equilíbrio dessa família saudável. A conta desse modelo de criação, sem presença na vida dos filhos, sem limites, sem disciplinas, este tipo de conta sempre chega. Chegou na vida de Davi no momento que ele estava com a idade avançada. Primeiro ele, como dissemos, precisou fugir da rebelião do seu filho Absalão. Agora, já idoso, ele precisa lidar com Adonias, que tenta usurpar o seu reinado. Pais, não se enganem. Filhos criados sem limite e sem disciplina, a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E quando ela chega, ela gera dor, ela gera sofrimento, ela gera frustração, porque quase sempre ela vem acompanhada da rebeldia, ela vem acompanhada da desobediência. E aqui eu quero deixar uma dica para os pais que aqui estão, que ainda têm crianças em formação, em crescimento. E ao falar pais, entenda que aqui pai e mãe estão implícitos. Leiam o livro de Provérbios na perspectiva de extrair desse livro o que a palavra de Deus fala em Provérbios sobre a criação de filhos. É uma dica para você, pai, para você, mãe. Leia Provérbios com esse olhar. O que este livro nos ensina sobre a criação de filhos? Vai anotando a parte, vai anotando, vai fazendo uma espécie de diário seu para que você possa consultar o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. Então vai pontuando ali, e daqui a pouco você tem ali quase que um dicionário em termos de criação dos filhos à luz da palavra do Senhor, usando o livro de Provérbios como fonte de informação. Adonias se uniu a alguns líderes dissidentes dentre os súditos de Davi. E ele tentou então compor um golpe que na realidade tomaria o trono para si.
O trono já estava prometido a um outro filho de Davi, que era Salomão, aquele que Davi tivera com Batseba. Aquele que veio se tornar o mais sábio rei da história. O trono já estava prometido para ele. E Salomão, sem dúvida, foi alguém dotado de grande sabedoria, inclusive é o autor do livro de Provérbios que acabamos de sugerir. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Se, porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, e sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A indecisão, a inconstância, aqui na perspectiva de Tiago, é um sinal de falta de fé. É um sinal de falta de confiança, que aquilo que você está pedindo a Deus, de fato acontecerá. Então, peça com fé. Se alguém tem falta de sabedoria, peça confiadamente ao Senhor. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. No Salmo 25, versículo 12, a palavra diz que aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que o temor a Deus é o segredo da sabedoria. O temor ao Senhor é o segredo de uma vida sábia. Você não precisa ser um intelectual para ser um sábio. Você não precisa conhecer todos os livros para ser um sábio. Você não precisa estar atualizado com as últimas notícias para ser um sábio. Eu tenho como referência de sabedoria minha mãe. E a minha mãe não sabia ler e escrever. E ela era uma mulher sábia. E como mulher sábia, foi o esteio na educação dos 7 filhos que Deus deu a ela com meu pai. Meu pai precisava estar viajando, trabalhando sempre fora, e ela que estava ali no dia a dia conosco. E nós trazemos em nossa formação o exemplo dela. E um dos exemplos que eu trago, eu já citei outras vezes, era perceber como ela orava persistentemente no seu quarto, cumprindo aquilo que a palavra fala, fechava a porta ali orava, e muitas vezes ela estava de joelho ao lado da sua cama, e nós ouvíamos apenas o sussurro dela e sabíamos que ela estava orando. E isso penetra na nossa vida como exemplo, e hoje todos os filhos são tementes ao Senhor e andam no caminho do Senhor, graças a uma mulher sábia que ao lado de um homem também sábio pôde educar os seus filhos. Nós olhamos para esse momento na vida de Davi e vemos então essas situações de rebeldia dos seus filhos. Adonias chega a fazer um movimento de autoproclamar-se rei. Ele levanta algumas pessoas para irem adiante dele e ali proclamá-lo como rei. E é nesse momento que se levanta o mentor de Davi, Natã. Davi já era um homem idoso, mas o mentor de Davi, Natã, estava atento. Aquele mesmo que repreendera Davi quando ele pecara com Batseba contra Urias. O mesmo Natã que o repreendeu, que o corrigiu, que estava presente nos vários momentos da vida de Davi
esse mesmo Natã vem agora como conselheiro e orienta Batseba a chegar à presença do seu marido e lembrar a ele: você não havia prometido, ou como era o tratamento, o Senhor não havia prometido que Salomão reinaria no seu lugar? Por quê? E aí ela coloca algumas... Certamente o senhor não sabe que Adonias está tentando tomar o trono. E aí, enquanto ela está ali falando com o marido, e aqui marido e mulher precisam ficar atentos, porque não há coisa que uma mulher sábia não consiga do seu marido, se souber falar na hora certa e com a palavra certa também. Natã sabia que naquele momento Davi ouviria a esposa. Mas aí, enquanto a esposa está falando, Natã chega como mentor para reforçar a palavra dela, e Davi toma consciência que chegou a hora de passar o bastão do reinado. Autoriza com que alguns dos seus conselheiros chamem Salomão e apresentem Salomão diante do povo como o novo rei que deveria reinar. Meus irmãos, ninguém é tão sábio ou poderoso que não precise de conselheiros. Ninguém é tão sábio que não precise de mentores, de pessoas que consigam ver os problemas que nos acometem de um lugar de neutralidade ou com uma certa equidistância que lhes permita fazer uma análise da situação e nos ajudar a refletir. Alguns se autoproclamam tão sábios que não buscam conselheiros para caminhar com eles. Processo de mentoria e de discipulado é esse processo que faz com que tenhamos pessoas ao nosso lado que nos ajude a caminhar também na vida espiritual. Quando Natã percebeu que o golpe estava em andamento, então ele orienta Batseba a fazer aquilo que nós mencionamos. Diante desses novos fatos, Davi então providencia para que Salomão seja instituído como rei sobre Israel. E aqui é preciso dizer, meus irmãos, que o poder é atraente. Absalão tentou tomar o poder do seu pai. Adonias agora está tentando tomar o poder do seu pai. Mas o poder estava reservado para Salomão. O poder é atraente. O poder corrompe. Nem todos estão preparados para lidar com o poder. Pelo poder se mente, pelo poder se mata. Exemplo, o Brasil foi palco de pelo menos 299 casos de violência política entre 1º de novembro de 2022 e 15 de agosto deste ano. Isto representa um crescimento de cerca de 130% em atos de violência em 4 anos. A pesquisa contabilizou casos de violência manifestados em forma de agressões físicas, ameaças, atentados, invasões, ofensas, criminalização e assassinatos. Há registro de pelo menos 73 pessoas que morreram após o registro para disputar as eleições municipais deste ano. E há quem diga que este número já é maior. Um novo ator que apareceu na campanha deste ano é conhecido como o primeiro comando da capital, PCC. As denúncias que o crime organizado está por trás de várias campanhas pipocam por todos os lados. O Brasil está se tornando um narco-estado? Essa é a pergunta. Onde isso vai parar se o Brasil não mudar e não combater a violência? Precisamos orar para reverter essa tendência, mas não somente isso. Precisamos mudar nossas atitudes e evitar o clima de beligerância que tem colocado as pessoas hoje em posições extremas por conta dos seus posicionamentos políticos ou ideológicos. A legislação precisa ser cumprida
e endurecida no combate ao crime. Caso contrário, daqui a pouco viveremos numa sociedade sem controle. Uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela que convive de forma civilizada, respeitosa e harmoniosa com os diferentes. Uma igreja batista é um exemplo de democracia. Nosso ambiente tem sido historicamente marcado pela convivência entre os diferentes, com respeito à diversidade. Como nos afirma a palavra de Deus, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, 5. O segundo líder que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite, Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. O texto lido foi 1 Samuel 3, 11 a 14. Eli foi um sacerdote e foi um juiz em Israel. Ele julgou a nação por 40 anos. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, seriam os herdeiros naturais do sacerdócio e do mandato como juízes. Isso porque eles eram descendentes de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, a quem Deus confiara o ministério sacerdotal de cuidar das coisas sagradas, de cuidar daquilo que era próprio do culto ao Senhor, do templo, dos utensílios, tudo aquilo que envolvia as coisas sagradas era papel da tribo de Levi, e Eli é um descendente desta família. Seu papel era cuidar de tudo aquilo que promovia o culto e a adoração ao Senhor. Os filhos de Eli passaram a desonrar seus ofícios. Eles negligenciaram os ministérios que lhes foram confiados. Eles profanaram o sagrado. Eles trataram com leviandade as ofertas queimadas diante do Senhor, usando do abuso de autoridade que tinham para impor suas respectivas vontades contra a vontade dos adoradores. Além de profanar o sagrado, os 2 filhos do sacerdote Eli adotaram um estilo de vida promíscuo, deitando-se com as mulheres que serviam na tenda do encontro, que era o lugar que corresponde ao templo. Diz 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O povo levava a Eli as queixas que tinham contra seus filhos. Apesar dessas práticas reprováveis, meus irmãos, Eli não tratara com os seus filhos de uma forma firme, incisiva, contundente. Ele fizera uma leve repreensão que não chegou a inculcar na mente e no coração dos filhos a importância do temor ao Senhor. Eli fala aquilo e diz a Bíblia que os seus filhos não lhe dão ouvidos. 1 Samuel 2, verso 25. Ou seja, eles continuaram na prática dos atos abusivos que o Senhor reprovara. O Espírito de Deus já havia levantado um profeta para dizer a Eli, alguns tempo atrás, que ele traria julgamento sobre a casa de Eli por conta daquela sua atitude. E já havia dito também que os descendentes dele colheriam as consequências daquela má criação desenvolvida por Eli para com seus filhos. Todos os descendentes de Eli morreriam jovens, perderiam o mandato ministerial sacerdotal e morreriam jovens, diz o texto bíblico. Samuel era uma criança que estava crescendo ali na casa de Eli. Samuel fora aquela criança que Ana havia chorado diante de Deus
lá no templo e Eli, o sacerdote, a censurou, achando que ela estava embriagada. E quando a criança nasce, Ana leva aquela criança e dedica ao Senhor e deixa que ele fique ali aos pés de Eli para crescer sob a orientação dele e servir nos ofícios do templo, na tenda, servindo no culto ali ao Senhor. Ainda criança, Deus chama Samuel e diz para Samuel aquilo que já havia falado para o profeta a respeito da casa de Eli. Samuel era uma criança de cerca, talvez 7 anos de idade, e ele ainda não conhecia o Senhor, e quando ele ouve o Senhor, e sob a orientação de Eli, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel ouve então de Deus o julgamento que ele traria sobre a casa de Eli. Você consegue imaginar a responsabilidade que é uma criança de cerca de 7 anos de idade ouvir da parte de Deus que ele vai julgar o seu chefe, vai julgar o seu senhor por conta do pecado cometido por seu senhor na sua própria casa? Precisamos ficar alertas. O julgamento do Senhor pode parecer que esteja tardando para alguns, mas o julgamento de Deus sempre chega e chega na hora certa. Para Deus, 1000 anos é como um dia, porque Deus não está medido pelo tempo como nós estamos, passado, presente e futuro. Para Deus o tempo é uma coisa só, está presente diante dele. Então 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Então o que para nós parece estar tardando, demorando de acontecer, para Deus vai acontecer no tempo certo. Se você tem uma promessa do Senhor, confia, porque a promessa de Deus se cumprirá na sua vida no tempo oportuno. Ele não deixa de cumprir a sua palavra. O julgamento de Deus sobre a casa de Eli, meus irmãos, devido aos pecados dos seus filhos, estava a caminho, estava chegando. Em 1 Samuel 4, você pode ver a tragédia que foram os últimos dias da vida de Eli. A arca fora tomada no momento de combate entre o povo de Israel e os filisteus. Os filisteus se apropriaram da arca da aliança, que era o grande temor de Eli. Os 2 filhos de Eli que conduziam a arca, porque só os sacerdotes podiam conduzir a arca, os 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram naquele mesmo dia, naquele ato de tomada da arca. Eli, que já estava com 98 anos de idade, era um homem obeso. Ao receber a notícia que a arca fora tomada e que os seus filhos morreram, Eli cai da cadeira onde ele estava, quebra o pescoço e morre na mesma hora. A nora de Eli, esposa de Finéias, que estava grávida nos dias de ter criança, ao ouvir os acontecimentos em torno da sua família, tem as dores de parto precipitadas, ela morre em consequência do parto e dá nome ao filho que nasceu, chamando de Icabô. Foi-se a glória do Senhor. O significado do nome Icabô. Foi-se a glória do Senhor. Quanta sucessão de tragédias em uma mesma família, em virtude de pecados não admitidos e não confessados. Quão triste é reconhecer que a glória de Deus se foi da vida de alguém. Quão triste é saber que não estamos mais sob a proteção da bênção do Senhor, porque a glória de Deus é a bênção do Senhor na nossa vida. E se alguém perde essa comunhão com o Senhor e perde esse privilégio da bênção do Senhor, vai-se a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, é marcada por um relacionamento de amor.
por um relacionamento de temor, de reverência, de adoração, de serviço, de entrega a Deus. Quando a glória do Senhor se vai da vida de alguém, essa pessoa se sente abandonada e entregue à sua própria sorte. Foi o que aconteceu nos dias de Eli. O terceiro exemplo de um líder na falha com seus filhos vem de Samuel, e o texto está em 1 Samuel 8, de 1 a 5. Lembrem-se vocês, queridos, que Samuel fora educado aos pés de Eli. E agora Samuel se torna o herdeiro do ministério de Eli. Deus retira a glória que estava sobre Eli e coloca esta glória sobre Samuel. Essa terceira história diz respeito ao último dos juízes em Israel. Samuel é o último dos juízes. Ele também era um profeta. Ele julga também a nação, cerca de 40 anos. Samuel era aquele que crescera aos pés daquele sacerdote que falhara com seus próprios filhos. E Samuel tem também 2 filhos, Joel e Abias. Ambos são nomeados como juízes em Beceba. E ambos não seguiram o exemplo do pai Samuel. Pelo contrário, eles praticaram atos reprováveis. E os atos reprováveis que a Bíblia diz aqui são avareza, suborno e perversão do direito. Por conta desses atos abomináveis, aqueles 2 juízes são também rejeitados. E é nesse ambiente que o povo pede um rei a Samuel. Quando os juízes falharam no seu mandato, o povo agora pede um rei. E essa é a história da representatividade. Quando um mandato não agrada, o povo tem o poder de trocar. Hoje, dia 6, fomos às urnas. Fomos escolher nossos representantes. Certamente, muitos mandatários serão substituídos nessas eleições, porque este é o único poder que o povo tem. E ainda que você não valorize o seu voto, ele é importante porque é a única arma que você tem para trocar governantes. Então, se um governante não está agradando, o seu voto é a ferramenta que você tem para trocar de governante. Se os filhos de Eli foram rejeitados por Deus, os filhos de Samuel eram rejeitados pelo povo, que foi uma outra forma de Deus trazer julgamento sobre juízes injustos que não cumprem bem o dever que lhes é confiado. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer, não duvidem, juízes injustos não prosperam diante de Deus, porque Deus é justo e Ele não aprova a injustiça. Portanto, juízes injustos, mais cedo ou mais tarde, receberão o julgamento do Senhor. Foi assim nos dias de Eli e de Samuel. É assim nos dias atuais também. Por quê? Porque Deus é justo, Ele não tolera a injustiça. Deus é santo, Ele não tolera o pecado. Deus é correto, Ele não tolera as coisas erradas. Deus é paciente, Ele traz o seu juízo no tempo certo. A Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuide-se, meu irmão, cuide-se, minha irmã, para ser salvo no dia do juízo de Deus. Quais são os desafios de ser uma família saudável a partir dessas 3 histórias bíblicas? Desafio número 1, pais que sejam referenciais. Precisamos de pais que sejam referências para os seus filhos, para as suas famílias, pais que sejam referência para a sociedade, pais em que uma criança olhe para ela e projete nela
aquilo que ele quer ser quando adulto. Homens de caráter, tementes a Deus, retos em todo o seu proceder, de visão espiritual, que amem a família, que zelem pela sua casa, homens que sejam referência de temor, que sejam referência de respeito, que sejam referência de honra. Hoje as nossas escolas estão cheias de adolescentes que não respeitam professores, que não respeitam autoridade, que não respeitam figuras mais velhas, porque são pessoas que crescem num ambiente de violência e não vê isso acontecendo dentro das suas próprias famílias. Então, aquilo que a gente colhe na sociedade é reflexo da disfuncionalidade de muitas famílias no tempo presente. Faltaram essas referências na vida dos filhos de Davi, na relação dele enquanto pai daqueles rapazes. Um desafio número 2, pais que reproduzam exemplo. Pais ausentes reproduzem exemplo de ausência na vida dos filhos. Davi teve um pai ausente. Quando Samuel vai à casa de Jessé, e Jessé apresenta todos os seus filhos diante do profeta Samuel, Davi fora esquecido lá no campo cuidando das ovelhas. É Deus quem diz para Samuel, não é nenhum desses. E Samuel pergunta, ainda falta alguém? E aí é que Jessé vai lembrar do filho. Sim, tem um que está lá no campo com as ovelhas. E Davi é chamado e Deus diz, é esse que eu escolhi. Davi tivera um pai que não lhe fora presente, atuante e que não o incluíra significativamente. Samuel foi criado longe do pai. Elcana foi criado aos pés de Eli, um sacerdote que falhou com seus próprios filhos e provavelmente falhou também na criação de Samuel enquanto pai. É possível que Eli tenha conseguido aconselhar Samuel quanto aos ofícios sagrados e ele aprendeu melhor do que os próprios filhos. Mas é possível que Eli tenha falhado para com Samuel enquanto fornecer a figura paternal para ele. Então nós temos um Davi que falhou por um Jessé que falhou na vida do filho. Nós temos um Samuel que falhou porque Elcana não se fez presente. Eli, enquanto alguém que ocupava o lugar de pai, falhou com essa figura na construção da sua personalidade. E aí nós vamos ter o outro exemplo, que é o próprio Samuel, que falha para com seus filhos Joel e Abias. Então nós temos uma cadeia de pais que falham no exemplo para os seus filhos. Precisamos que os pais forneçam o exemplo. Você quer, pai, que o seu filho ame a palavra de Deus? Deixe que ele lhe veja amando a palavra de Deus e lendo a palavra com avidez, com desejo de aprender, com a curiosidade de pesquisar a palavra, para que isso inale na formação do filho o desejo de crescer amando essa palavra. Você quer que o seu filho seja alguém de caráter? Então não mande ele mentir quando alguém liga para você e diga para fulano que o papai não está. Você quer que o seu filho seja alguém que siga o seu exemplo? Então pare de ficar gastando a noite inteira diante de uma série de filmes, olhando internet, enquanto o seu filho está se viciando nisso e você não está nem percebendo. Precisamos de pais que sejam exemplo para os seus filhos, que sejam exemplo de hombridade, que sejam exemplo no trato para com o sexo oposto, no modo como o pai trata a mãe dessa criança, no modo como o respeito habita dentro desse lar. Filhos seguem exemplos. Um terceiro desafio: pais que saibam disciplinar e colocar limite na conduta dos seus filhos. Este é um dos desafios de termos uma família saudável. Pais que saibam disciplinar e colocar limites na conduta dos seus filhos.
Pais que não dão limite nem disciplina criam filhos que se tornam rebeldes, profanadores das coisas sagradas. O temor a Deus é sagrado e é preciso que nós vejamos isso dentro dos lares cristãos, o temor ao Senhor. Tratar o próximo com respeito é sagrado. Os filhos de Eli não temeram o Senhor, nem trataram com respeito o povo quando ia adorar na casa do Senhor. Dar ouvido ao conselho dos pais é sagrado. Os filhos de Eli não ouviram o conselho do seu pai. Nós precisamos aprender a colocar limite, disciplina. É preciso ter coragem de dizer não para o seu filho. Ouvi numa aula que tive nesse final de semana o exemplo de um professor que traz a seguinte história. Chegou à casa dele uma pessoa da sua família e o avô de uma criança de cerca de 4 para 5 meses de idade. E eles estão à mesa para a refeição e alguém então vai tomar café à mesa e a criancinha percebe e fica apontando para o café, sinalizando o desejo de ter aquilo. E aí o avô se rende a esse pedido da criança e diz, ela quer, ela desejou. E aí o dono da casa que está à mesa diz, mas e daí? O que tem ela ter desejado o café? Não, mas eu não posso deixar de dar, porque senão ela vai crescer traumatizada. É um absurdo. E aí aquele avô vai lá e molha a ponta do dedo e coloca na boca de uma criança de 5 meses. Com 5 meses, aquela criança começa a aprender que somente chorar, somente manifestar a vontade dela, ela tem o poder de dominar os adultos. E assim, as crianças vão crescendo como reis e rainhas nas próprias famílias, porque os pais não conseguem estabelecer o limite. É preciso, meus irmãos, ter coragem para dizer não. É preciso aprender a frustrar os seus filhos, porque a vida não vai dar tudo o que eles querem. Eles têm que aprender a lidar com o não, com a frustração, com a resposta negativa. Eles têm que aprender que há determinadas coisas que ainda não é chegada a hora. E quem estabelece esse limite são os pais. É a mãe, é o pai, é a família que estabelece esses limites. É preciso, portanto, ter cuidado com aquilo que acontece no campo da disciplina, do limite. Quando eu aconselho vocês a lerem Provérbios, Provérbios vai lhe ensinar, inclusive, a usar a vara. Você que acha que dar uma palmada no filho hoje é um ato de violência, Provérbios vai lhe ensinar a usar a vara no momento certo. Devemos ser pais violentadores? Em absoluto, não. Não devemos ser abusadores, mas precisamos entender que há momentos que é preciso usar mais do que o verbo usar a psicologia da chibata. O desafio de ser uma família saudável passa por uma relação de temor ao Senhor, passa por um relacionamento de adoração e serviço com integridade, passa por uma atitude de respeito aos pais, passa por um caráter transformado. Deus transforma as piores pessoas, desde que elas deem lugar para que Deus haja nas suas vidas. Então Deus pode transformar a sua família, Deus pode transformar os seus filhos, Deus pode transformar a sua casa, Ele pode restaurar o ambiente de harmonia, de saúde espiritual dentro da sua família. O sentido de uma família saudável passa por valores que zelam pela honestidade,
pela integridade, pela retidão, pela santidade, passa por uma espiritualidade madura, de pais que oram, de mães que oram, que estudam a palavra, que dão exemplo para os seus filhos, que ensinam as crianças no caminho em que devem andar, e não apenas apontam o caminho sem andarem nele. É preciso uma espiritualidade madura que envolva integração comunitária, serviço, passa por pais amorosos, firmes e bem orientados no exemplo que devem dar aos filhos em todas as áreas de suas vidas. Família saudável, não existe uma receita pronta, mas existem princípios que, em observados, nos ajudarão a ter, sim, famílias segundo o coração de Deus. Amém? Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude e nos dê sabedoria na correção da rota, na criação dos nossos filhos, na criação daqueles que estão, ó Deus, ao nosso redor. Que o Senhor esteja trazendo ao coração de cada pai, de cada mãe, a disposição de andar em retidão na presença do Senhor e assim ser instrumentos do Senhor no exemplo para os seus filhos. Que o Senhor abençoe cada família que aqui se encontra. E aqueles que estão tendo dificuldade, ó Deus, em ter um ambiente saudável, que o Senhor os instrua nas decisões que devem tomar. E que o Senhor deixe claro ao coração de cada um que as coisas mudam quando atitudes concretas são tomadas. E assim tenhamos pessoas tomando atitudes concretas para que as mudanças venham a acontecer. Abençoa cada família aqui, abençoa cada lar. Cuida dos filhos, ó Pai. Olha para a saúde dos filhos, a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual. Deus, em nome de Jesus, intervém na vida dos filhos e atende o desejo do coração dos seus pais. Que o Senhor nos dê famílias saudáveis, famílias que cresçam para o louvor da Tua glória, famílias que sejam exemplo para a sociedade e que tragam os valores do reino de Deus para este mundo. Assim eu oro, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o Deus que nos deu famílias e que nós possamos ter a cada dia as nossas famílias saudáveis para a glória de Deus. Quero convidar nossos diáconos